Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos. Olá, Daniele, Valsvi, Maria Eduarda, Andira, oi, Elis, oi, Lúcia, oi, gente, tudo bom? Como é que vocês estão? E aí, domingueira, todo mundo aproveitando. Olá, oi, Natália, oi, Anne, oi, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma live do Clube do Livro, a penúltima do ano. E aí, como é que vocês estão? Me contem novidades. Eu acabei de acordar. Fui almoçar, porque hoje é aniversário do amigo meu. Aí comi, tomei vinho, me deu aquele soninho, né? Dei uma dormidinha de 1 hora antes de começar a live. E já estou bebendo de novo. Oi, Laura. Oi, Karina. E aí, pessoal? Vamos dar aí uns 10 minutinhos até todo mundo chegar pra gente começar a falar do livro. Enquanto isso, podemos falar de aleatoriedades, né? O que vocês quiserem. Podem aí até sugerir temas, tópicos, enfim. Oi, Catinha. Oi, Audrey. Enfim. Hum. É o restinho do vinho, é o que sobrou do fim de semana, é tudo que eu ainda tenho de vinho aqui em casa. Aqui não, ainda tem mais vinho aqui em casa, mas de vinho aberto esse aqui, então é só o que eu posso tomar agora à noite, tá, gente? É só isso aqui pra nossa live. E deu! O vinho da vez é o Costa Azul, é um Sauvignon Blanc, tá até em promoção, desconto na Black Friday, ele tá, acho que... Ele, não lembro quanto ele era, acho que era 40 e alguma coisa, tá por 27 lá no site da Decanter, e se usar a Decanter, que é minha parceira, né? E se usar o desconto, o cupom, ganha ainda 10% de desconto em cima da compra. É Marina 10. Então, caso alguém aí esteja procurando um vinho bom, bonito, barato, esse aqui é ótimo. Eu acho ele tão bonitinho que o rótulo é um marujo bem gato. Então, é o vinho do marujão que eu chamo. O Sauvignon Blanc, acho bem gostosinho. E né, tá menos de 30 reais. Quando é menos de 30 reais, eu amo também. Deixa eu ver o que mais temos aqui. Ai, produto novo, então. Vitamine C finalmente ficou pronto. Yes. Demorou uma vida, mas está aqui ele. Pois eu, inclusive, tenho que fazer as fotinhos em fundo branco para enviar para Sephora, para época, para tal. Fazer isso nesta madrugada. E então, gente, é uma essência, um essence. É um tipo de produto que é ainda mais leve que um sérum. Então, assim, para calor, pele oleosa, é super bom. Ele tem 5 vitaminas diferentes, incluindo vitamina C, vitamina E, vitamina B13, vitamina B5. Deixa eu só ver se eu não tô falando besteira. É B13, B5, vitamina C, vitamina E e vitamina A. E é pra, né, melhorar a textura da pele, melhorar a elasticidade, deixar ela mais homogênea, também, né, dar uma leve luminosidade, enfim, pra deixar a pele bonitinha. É indicado usar todo dia, uma vez ao dia. E aí tu pode usar antes de tudo, né? Lavou o rosto, aí passa vitamina e depois passa teus outros creminhos, teus outros sérums, né? E termina com teu filtro solar. Essa é a indicação. E, sei lá, quais são os tipos de dúvidas que vocês têm mais sobre esse produto que eu posso comentar? Não sei. Enfim, ele vai chegar ao preço sugerido, né? É de 109 ou 108 seu preço. Infelizmente, a gente queria chegar a tempo de Black Friday para aproveitar os descontos, tudo e tal. Mas como ele só ficou pronto agora, até encomendarem, até chegar no centro de distribuição, até entrar em todos os sites, vai demorar, então vai ficar mais pra dezembro mesmo, infelizmente. E é isso. Ai, peraí que... Ai, agora eu me perdi, agora que eu vi que teve mais coisa aqui, que tava parado o chatzinho. E que mais? Sim, menina! O filtro é a última coisa. Eu, Liz Maria, menina, o filtro é a última coisa. Sempre começa pelos produtos de textura mais leve e termina com os produtos de textura mais pesada. Geralmente o filtro tem textura mais pesada. Então, primeiro tu começa passando isso e depois é que tu. Primeiro tu passa assim, essência, sérum, creme. Vai do creme mais leve pro creme mais pesadinho. E depois, só depois, amiga, é que você passa seu filtro. O filtro é a última coisa. Antes da maquiagem ou antes de sair de casa, caso tu não vá usar a maquiagem. E aí, a Fê perguntou: o estoque de perfume na Sephora não tem, porque eles não encomendaram, né? Quem encomendou foi a época a Beleza na Web. A Beleza na Web tava até ontem, tava com uma promo ridiculamente boa.
tava com 40 e tantos por cento de desconto, 49 por aí, ele tava assim, tipo, muito barato, R$60. Hoje já diminuíram o desconto. Acho que tava acabando o estoque, eles resolveram diminuir o desconto. Mas na época também encomendou, mas não entrou no site deles ainda, não sei porquê. Alguém perguntou se o VitaC pode ser usado, vitaminas pode ser usado em qualquer tipo de pele, sim. Qualquer tipo de pele, normal, mista, seca, oleosa. E a previsão de chegada loja física não tem mais nos sites, é dezembro, a qualquer momento. A gente tá esperando eles fazerem a encomenda, e depois que a encomenda é feita, demora ali um tempinho. Mas é ali meados de dezembro. Deixa eu ver aqui. O perfume é a mesma coisa. O perfume tem pra vender... No momento só tá na Beleza na Web, mas a princípio também é pra chegar na época daqui a pouco. E que mais? E vai ter também promo com ele na época, se eu não me engano, na Black Friday. Então agora que a promo gigante da Beleza na Web acabou, quer dizer, ainda tá com desconto, mas tá com desconto muito pequeno perto do que tava ontem. Mas na Black Friday mesmo, se eu não me engano, vai ter promo com brinde do perfume. Então, né, aguardem aí. Que né, um dia bom pra comprar, quem ainda quiser comprar, é na Black Friday mesmo, na próxima sexta. E o que mais que eu ia falar pra vocês, gente? Que eu acabei de acordar, né? Então eu ainda tô meio bobinha assim. Então, a linha de resveratrol, a linha dos vinhos, espero do fundo do coração que ano que vem entre no ar, né? Que tem que ter dinheiro pra lançar. Mas a princípio vai rolar e eu tô bem animada, porque ficou super bonitinha as embalagens, os produtos também estão super bons. Finalmente, uma máscara facial com o meu nome e vinculada à bela imagem do vinho, então, animadíssima. O que mais? A Black Friday é na próxima sexta. Essa sexta-feira agora, próxima sexta-feira tá rolando a Black Friday. E podemos começar a falar do livro? Acho que podemos começar a falar do livro. Então, pessoal, gostaria de saber o que vocês acharam desse livro aqui. Vocês gostaram, não gostaram? Porque assim, pra mim, o início dessa leitura foi um pouquinho assim, não ruim, mas foi meio arrastadinha pra mim. Tipo assim, os primeiros capítulos aqui, tava achando meio, sabe, meio chatinho, assim, não tava... Mas aí, do meio pro final, foi ficando bom, só que o final, eu não gostei. Assim, o livro eu achei bom, no geral foi uma boa leitura, mas o final eu fiquei indignada. Não gostei do jeito que foi. Achei injusto, achei injustíssimo o que aconteceu aqui. Mas uma menina, quando tava. Eu postei um negocinho ali no feed do livro, falando que eu não tinha gostado do final. E ela achou que esse final, talvez o autor tenha feito pra rolar uma continuação, entendeu? Talvez tenha a parte 2, porque Gus continua aqui, a médica, a doutora Cut também continua aqui. Talvez eles se juntem aí pra trazer justiça. Como é que era o nome da personagem que acabou indo presa? A Charlotte? Era a Charlotte? Eu anotei aqui do lado o nome dos personagens, porque eu vivo esquecendo, então dessa vez eu anotei. Então talvez, né? Então talvez, vai que seja isso, talvez ele tenha feito isso pra ter a continuação. Mas então vamos fazer uma recapitulação da história. E só pra constar, esse é o terceiro livro do Charlie Donlea que eu leio? É o terceiro livro que eu leio dele. Não é o meu preferido, mas eu gostei. O meu preferido dele é o Deixada Pra Trás. Depois esse. E por último, a Garota no Lago? Ou a Garota no Gelo? A Garota no Lago? Deixa eu ver se tá escrito aqui. Aqui, a Garota do Lago. Então, né, caso alguém esteja curiosa, é um autor que eu gostei, assim, eu gostei dos livros dele, no geral. E Deixada Pra Trás eu achei muito, muito bom também. Então, se por um acaso tu quer ler outra coisa do Charlie Donlea, recomendo esse. Então, vamos para a recapitulação. A recapitulação, a gente começa com um lindo casamento em Santa Lúcia, na praia, Sugar Beach. O pessoal tá lá, curtindo super, os amigos, os noivos. E lá está a nossa querida Grace Siebold, que por sinal não simpatizei muito com ela, gente, não me apeguei, não fiquei assim, sabe? Eu não achava que ela tinha cometido crime, mas eu também não gostei muito dela, não. Enfim, então lá tá a Grace com a família toda, porque ela vai casar dois amigos da época do colégio. Inclusive, o cara, o noivo, foi meio que um casinho dela tempos atrás. Grace tá lá com o seu namorado do momento. Grace é estudante de medicina, esse namorado dela também é estudante de medicina, o Julian Christ, não sei como é que fala esse sobrenome. Estão lá e aí o Julian morre, né? A gente começa com essa primeira cena, inclusive, se eu não me engano, as primeiras páginas
sobre o assassinato do Julian, porque, né, alguém dá uma pancada na cabeça dele e depois empurra o homem pra água, porque ele tá assim em cima de uma montanha e tal, porque ele ia lá pedir a Grace em casamento, então ele arrumou tudo bonitinho, em cima lá do morro, da montanha, enfim, vendo o mar, vendo a praia, tá lá esperando a Grace, não aparece a Grace, ou aparece a Grace, a gente ainda não sabe no início, aparece alguém por trás, bate nele, depois joga ele água, montanha abaixo, na água. Encontra-se o corpo dele e a polícia na hora, ó, o Felipe tá aqui, oi Felipe. Aí a polícia na hora já vai em cima da Grace, porque acham que ela foi a culpada. Afinal de contas, tinha também algumas evidências, tinha uma coisa de sangue, tipo, eles passaram aquela luz especial, o luminol. Aí parecia ali que ela tinha limpado o sangue da pia do banheiro. Também tinha as impressões digitais dela num remo grande lá de stand-up paddle ou de caiaque, não sei, que pode ter sido usado como arma do crime, pelo menos era isso que a polícia imaginava. Enfim, ela é julgada, é condenada e tá lá presa há 10 anos em Santa Lúcia. E aí, ela há muito tempo ela escreve para uma jornalista, a Sydney. Sydney é a nossa estrela do livro, nossa heroína. A Sydney, ela faz documentários, ela já tinha feito acho que 2 documentários sobre pessoas que foram erroneamente presas e já tinha inocentado essas 2 pessoas e tal, então a Grace já fazia bastante tempo escrevia pra ela e a Sydney resolve pegar o caso. Pegar o caso e fazer um documentário em cima, revisando todas as evidências, revisando o julgamento e tal. E ela tá fazendo um documentário meio que de um jeito diferente, porque é um documentário ao vivo. Então, assim, não ao vivo, né, gente? Mas à medida que eles vão. Cada semana eles vão desvendando uma coisa nova, fazendo um capítulo novo. Então, o que aparece na TV meio que eles acabaram de descobrir também. E ela começa aquilo sem saber se a menina é realmente ou não inocente. Então, Sydney começa. Sydney tem todo um rolê lá no trabalho dela, que ela trabalhava pra um cara um outro jornalista, antes dela ser documentarista, ela era produtora do cara lá do jornal, que eu não vou lembrar o nome, que parecia ser bem chato, ela não gostava muito dele, enfim. Então ela apresenta essa ideia da A Garota de Sugar Beach, que é o nome do documentário que ela vai fazer sobre a Grace Seabold. E a pessoal, né, ela tá apostando bastante nesse projeto, o resto do pessoal tá meio assim, ainda tá meio em dúvida. Mas aí começa o documentário e faz bastante sucesso, muito sucesso, e ela vai descobrindo coisas muito cabeludas enquanto ela vai investigando, porque, né, aquelas evidências que eram utilizadas, que foram utilizadas para condenar a Grace, não fechava bem, tipo, a arma do crime não era um remo, e outras coisas ali, a questão do sangue do Julian que foi encontrado também, tipo, na pia ali do banheiro, é porque ele tinha se cortado e realmente, quando na autópsia tinha ali marca de corte de gilete e tal. E nisso começa a surgir dúvidas sobre quem poderia ter sido ao invés da Grace. E nós temos aí 2 pessoas que sempre foram amigas dela e que eram as únicas pessoas, além da própria família da Grace, que ainda visitava ela durante todos esses anos, que era o Daniel e... Qual era o nome da amiga? A Charlotte. Todos eles são amigos desde a época da infância, foram pro colégio juntos, tal. Deixa eu dar uma golinha aqui. E a Charlotte, inclusive, segue pra ser médica. Inclusive, ela estudava junto com a Grace. A gente nota que ali rola ali a Charlotte, pelo visto, tem uma quedinha pela Grace, assim como o Daniel. O Daniel, que era o noivo lá de Sugar Beach, também. A gente nota que rola ali uma paixãozinha até os dias de hoje. A gente fica meio, será que foi um dos dois? Por uma questão passional, porque não queriam que ela casasse com o Julian, talvez. E nesse meio desse rolê todo, que tá rolando essa investigação toda, tem o Gus. O Gus que está no hospital e a gente não sabe ainda por que o autor tá falando dessa pessoa que tá no hospital e que aparentemente não tem ligação nenhuma com essa história da Grace Seabold. E tem o Gus que tá no hospital, ele teve câncer, por conta do câncer teve que amputar uma perna, ele tá lá passando por isso. Ai, obrigada. Ó, já falei errado. Charlotte não é a amiga. A Charlotte é a noiva do Daniel. A amiga, a injustiçada, inclusive, é a Ellie. Deixa eu anotar aqui. Ellie, amiga. Ok. Então, a Charlotte é noiva desse aqui. Ok. Obrigada, gente, viu? Isso que eu acabei de ler o livro, né? Imagina se não. E... Então...
E depois a gente descobre o quê? A gente descobre que o Gus, ele era detetive e aí ele tá lá no hospital, ele tá lá bem ranzinza, ele não se dá bem com nenhuma das enfermeiras, tem só uma que ele se dá mais ou menos bem, e o cara que também faz a fisioterapia dele, eu acho. Não vou lembrar o nome dele. Mas aí ele começa a ver esse documentário da garota de Sugar Beach. E coisas vão surgindo na mente dele, assim, lembranças vêm. E aí ele acaba entrando em contato com a Sydney, com a nossa jornalista aqui, pra informar, pra ela pesquisar pesquisar o nome do Henry. Era Henry? Acho que era esse. Que era namoradinho da Grace na época do colégio e que também morreu. E vejam só, de uma maneira bem parecida, porque ele também caiu morro abaixo. Tava todo mundo lá curtindo sei lá o que que era aquilo, eram as férias, o pessoal tava lá fazendo caminhada e ele não apareceu mais e encontraram ele depois caído lá no morro. Por isso, aí o pessoal começa a desconfiar, daí ela começa a desconfiar que talvez tenha sido a própria Grace, ou então que talvez tenha sido o Daniel, ou então a Ellie, que eram esses amigos que estavam com ela também em Sugar Beach e também na época que o Henry morreu. E aí Gus, como é que era o sobrenome dele? Eu tinha anotado aqui. O Gus Morelli e a Sydney começam a investigar essa função toda. Também tem a ajuda da doutora Cut, que é a médica legista, que auxilia ela com algumas coisas da investigação do documentário, tudo. E nisso a gente começa também a conhecer um pouco melhor. Eu espero estar falando tudo na ordem certinha. A gente começa a conhecer um pouco melhor também o Marshall. E aí vem a questão do Marshall. Marshall, o irmão da Grace, ele sofreu um acidente na juventude, um acidente de carro, que, assim, estragou com a vida dele, porque ele precisa de... Como é que chama? Hoje em dia ele precisa de cadeira de rodas, antigamente ele nem precisava, mas assim, o corpo dele tá ficando cada vez mais precário por conta desse acidente, ele também não é mais a mesma pessoa, ele tem ataques de raiva e tal, mas ele é intimamente ligado com a irmã, com a Grace, porque, inclusive, a Grace, quando nasceu, ela tinha uma doença meio rara, e aí o Marshall só nasceu, tipo, a família da Grace só teve Marshall exatamente para que ele pudesse ser doador e curar a Grace. Então, eles são, assim, irmãos muito, muito ligados. Esse acidente que ele sofreu, a princípio, bota-se a culpa na Ellie, que é a amiga da Grace, mas quem estava realmente dirigindo o carro no momento do acidente era a irmã dele. E aí, o que acontece, gente, é que o livro todo a gente não presta muita atenção no Marshall, porque afinal de contas ele é uma pessoa que, assim, né, tá numa cadeira de rodas, não tem muito, assim, as funções motoras dele tão prejudicadas e tal. Ninguém acha que o Marshall, não é mesmo, vai subir morro acima pra ainda por cima bater no Julian e jogar a Julian morro abaixo, não tem condições. Mas aí depois a gente descobre que o Marshall consegue sim levantar. E, inclusive, que a pegada que foi encontrada na camiseta do Julian, a pessoa que chutou ele morro abaixo, usava um sapato ortopédico, tipo o que o Marshall usa. E a pobre da Cidgy, nossa documentarista aqui, ela ainda tava em busca de resposta e tudo mais, e ela quer ter uma conversa sozinha com o Marshall, porque ela acha que o Marshall sabe quem foi o assassino de Julian. Ela só não se deu conta que tinha sido o próprio Marshall. Então ela chega lá, ela consegue pegar ele num momento sozinho, ela tira a Grace de casa, porque a Grace, nesse período... Ah, esqueci de falar, gente, a Grace foi libertada por conta do documentário, se revisaram todas as provas, viram que não tinha sido ela realmente, não tinha como ser ela, foi libertada. E aí, então, um dia ela consegue tirar a Grace de casa, porque a Grace tá sempre ali cuidando do Marshall e tal. E a Grace e a Sydney, então, ela tá batendo aquele papo com o Marshall e o Marshall acaba matando a Sydney. Mata a Sydney, mata a nossa documentarista. E o final do livro, que eu achei uma bosta, é que assim, Grace e Marshall se livram super, botam a culpa, jogam a culpa em cima de quem? Da melhor amiga da Grace, que realmente tinha um crush nela por todos esses anos, assim, bota a culpa nela, real, oficial, pau no cozice mesmo, entendeu? A Ellie é presa, está presa, inclusive. Enfim, foi isso que aconteceu. Então, o assassino, no final das contas, era o irmão da Grace, que matou o Julian porque não queria perder a Grace. Afinal de contas, a Grace desgraçou a vida dele com aquele acidente de carro, em que ela não devia estar dirigindo, porque ela tinha bebido. A vida dele toda ficou estragada por causa dela, então ele meio que sentia que, assim, a obrigação dela agora é cuidar de mim o resto da minha vida. E foi também ele quem matou o Henry, o primeiro namorado da Grace, porque ele também tava com ciúme e não tava curtindo essa história da irmã dele começar a namorar outra pessoa, porque quando ela namorava com alguém, se apaixonava por alguém, ela acabava dando menos atenção pra ele. Então ele matou esse menino lá anos atrás e depois matou o noivo
de Grace. E foi isso, e eles se safaram, sabe? Se safaram a full. Então, indignadíssima. Fiquei indignadíssima lendo isso. Não gostei mesmo. Tudo bem. Ah, vai lá. Porque, tipo assim, como é que eles conseguiram incriminar ele? Não era muito mais fácil, tipo. Bom, é que eles queriam se safar, mas como é que eles conseguiram no julgamento? Enfim, sei lá, eu fiquei puta, fiquei putíssima. Aí também quiseram já botar a culpa na Ellie do assassinato do tal do Henry. E no final foi o Marshall, gente. Foi o bosta do Marshall, que é outra pessoa que não suporto mais. Enfim. Que mais? Pois então, Liz Maria também acho mega escroto. Tipo assim, aí a Grace ficou presa, ela ficou presa por causa do irmão esses 10 anos. E eu acho que como ela se culpava pelo que aconteceu com o irmão, eu não lembro se ela desconfiava. Eu acho que ela já desconfiava do irmão dela, enfim. Mas. Não, ela não desconfiava, ele apareceu ensanguentado. Não, ela sabia. Ela sabia que ele tinha matado mesmo. Tinha certeza porque ele apareceu na porta do quarto dela quando o Júlia morreu. E, enfim. Então, pois é, eu acho que ela se sentia culpada pelo que tinha acontecido com o irmão dela, por causa do acidente, e deixou, né? E eu acho que ela também usava a desculpa, coitada, né? Ele bateu a cabeça, ele não bate mais bem das ideias, então. Enfim, é isso. E aí, então são esses dois loucos. E a Grace é outra que, tipo assim, eu sabe, eu não peguei carinho pela Grace. Eu tava lendo aqui o livro, apesar de eu não achar ela uma pessoa legal, sabe? Enfim, não era uma pessoa muito carismática na história do livro. Então, tipo assim, fiquei putíssima com o final, fiquei putíssima. Mas, né, vai, né, que tenha sido escrito assim pra que tenha uma continuação. Porque o Gus, o detetive que auxiliou a Sidney, ele ainda tá aí. Tá vivo, tá bem. Vá que ele queira investigar, né? Essa parte toda do terceiro assassinato já desse livro, né? Porque primeiro foi o Henry, depois teve Julian e agora o da Sidney. Enfim. É isso, gente. Esse foi o livro. E, ó, agora o pessoal que é isso mesmo. Então, ela sabia. Ele confessou pra ela quando ele matou o Henry. O Marshall confessou pra ela. E quando ele matou o Julian, ele apareceu no quarto dela, né? Tudo ensanguentado, tudo com o joguinho aquele de xadrez que ele, inclusive, usou pra dar a pancada. Ó, aqui a Nayara falando que gostava da Sidney, que ela merecia um final de sucesso, não a morte. Então, eu fiquei muito braba que mataram a Sidney. E para que eles meio que dão uma... Eles meio que dão, porque tipo aqui atrás diz assim, ó, a cineasta começa a investigar o passado de Grace e as descobertas trazem um dilema. Quanto mais se aprofunda na história, mais dúvidas aparecem. No entanto, agora o que está em jogo não é apenas a repentina fama e carreira, mas a sua própria vida. Tipo assim, eles estão dando meio que um spoilerzinho assim, aqui. Porque o que eu tava lendo, eu pensando, ué, mas onde é que a Sidney tá sofrendo, né, perigo? Cadê? Porque até então, perigo zero. O único perigo que ela sofreu foi quando ela ficou sozinha com o Marshall e o Marshall foi lá e matou. Mas, enfim. Não foi uma leitura ruim, foi uma leitura legal. O início eu achei meio chatinho, mas assim, do meio ali pro final, eu comecei a ler e não conseguia parar. Eu levei o livro comigo pra São Paulo semana passada. E aí tava lendo um pouquinho todo dia, tinha assim, um pouquinho mais de 50, 60 páginas por dia. Até terminar, foi bem bom. Ó, aqui, ó. Liz Maria dizendo que esse livro é meio Grey's Anatomy. Muita gente morre. Enfim. Ah, se rolar uma continuação, eu leio. Eu leio porque eu gostaria muito que Marshall se foda e que a Grace também vá se catar. E ela, bom, no final das contas, ela até que merecia os 10 anos de cadeia, porque ela tava encobrindo um crime, não é mesmo? Ela pode não ter matado ninguém, mas ela sabia que o irmão dela tinha feito e ela tava ali encobrindo ele. E isto também é um ato criminoso, se não me engano. Claro que aí não é uma pena tão severa, mas ela, né, estava ali atrapalhando o trabalho da justiça e da polícia. Gente, que horror. Enfim, é isso, né, galera? E que mais? Mais alguma coisa? Mais alguma pergunta sobre o livro? Eu queria saber o que vocês acharam. Marina, eles não explicam as ligações pra tal da Alison, a ex do Julian. Eu quero lembrar desta parte. Assim, o Julian namorava uma menina antes da Grace, mas ela chega a ligar, eu não lembro dessa parte. Eu não lembro dessa parte. Mas se eles não explicaram, talvez seja alguma coisa pra uma continuação, provavelmente, porque sério, eu tô indignada com esse final. Esse não pode ser o final. Tem que haver alguma justiça, não é possível que a Ellie fique presa, coitada. Ele liga. Sim, o próprio. Ah, isso é verdade. O Julian liga pra ex, é isso?
Me relembra, porque essa parte eu não lembro mesmo. Do hotel de Sugar Beach. Então, o Julian liga pra ex-namorada do hotel de Sugar Beach. Sim, então a Grace. Ah, exatamente, esse é o motivo, ok. Por isso que achavam que a Grace tinha matado o Julian, porque ela estaria com ciúmes, porque ele teria ligado para a ex-namorada. E tem uma ligação também no quarto da Grace. No dia do assassinato, falou um tempão com ela. Bom, então talvez ele tenha ligado pra dizer, olha, encontrei o amor da minha vida, tô me casando, só tô te avisando aí pra tu não ficar na bad. Talvez tenha sido isso. Não sei, gente. Mas essa parte eu não lembrava. A Grace também teria ligado pra Alison. Cara, eu não lembro de nada disso. Essa parte toda, branco na minha cabeça, gente. Devia estar bebendo vinho quando eu comecei a ler essa parte, que eu não lembro mesmo. 3 ligações do Julian. Cara, que estranho. Lembra mais ou menos em qual capítulo? Porque depois eu vou querer reler isso, que eu não lembrava dessa parte. E realmente, depois eu acho que eles não tocam mais nesse assunto, né? É só no início da parte da acusação, mas assim, ninguém explica realmente. Porque pro final eu não lembro de mencionarem essa ex-namorada. hum. O delegado falando bem no começo. Então é por isso que eu não lembro, gente. Não. Depois eu vou dar uma olhada de novo pra relembrar. Porque realmente, no final, eu não lembro de ninguém mencionar na parte do detetive da ilha, tá? Também no comecinho mesmo. Bem. No come... Aliás, esse pessoal todo, o detetive da ilha, também não volta mais lá pro final. E uma coisa que eu achei interessante do livro é que entre os capítulos tem... Cadê aqui? Deixa eu achar um pra mostrar aqui. Cadê? Ai, Jesus, achei. Entre os capítulos tem essas partes que falam da deliberação do júri. Aqui, dia 1. Aí vai chegando pro final, tem, ó, cadê mais aqui, ó. Outro de deliberação do júri. E tu acha que esses capítulos de deliberação do júri é do júri que condenou a Grace. Mas, na realidade, essa deliberação já é do julgamento da Ellie e não da Grace. Que coisa, gente. Eu achei bem legal isso aqui, porque eu tava super achando que era do... À medida que a história ia avançando, eu achava que, né, era a deliberação do júri sobre o próprio caso da Grace Seabold, mas no final era sobre o julgamento da Ellie, que a gente acaba nem vendo direito, né, porque passa bem rápido, assim, o final eles fecham, sei lá, pouquíssimas páginas depois que a Sidney morre. É da Ellie, sim, depois que terminou o livro, eu até fui relendo, e aí quando tu relê só esses pedacinhos, assim, é da Ellie, é da própria Ellie, não da Grace. Exatamente isso, eu achei bem interessante este pequeno twist. O livro é bem recente, Juliana, é o mais recente desse autor aqui, então tem chance, a gente tava falando que tem chance de ter continuação, até pelo jeito como ele acabou, porque foi muito injusto o jeito que acabou. Tô assim, putíssima. E também, que ideia da Sidney de não avisar ninguém, sabe? De ir lá sozinha, falar com a criatura. Enfim, putíssima com o jeito que esse livro acabou. Eu odeio injustiça, assim, injustiça maior que foi feito com a amiga da Grace. Amiga, né? Grace, grande amiga, Grace. A Grace só mete as pessoas em furada. Olha, eu vou te contar. Ela e o irmão dela. Ó, aqui, ó. A Amy falou que ficou intrigada porque o Gus não apareceu na investigação da morte da Sidney. Então, pois é que o finalzinho foi bem corridão ali, né? Tipo, então a Sidney morreu. E aí já, tipo, avança pras coisas todas que já, tipo assim, depois do julgamento, depois dela já ter sido presa, a gente não vê nada disso, mas talvez vá que, né, role uma continuação e aí o Gus apareça aqui pra talvez inocentar a Ellie e finalmente prender a Grace e o maldito do irmão dela, que sério, ai que ódio. Ó, Agnes, então, tu achou esse livro com vários furos? Então comenta aí, quais são? Um deles é o negócio até que eu nem lembrava mais, que é a questão das ligações pra ex-namorado do Julian. E que mais? Aqui,
Alice Maria espera que o novo do Harlan Coben não seja um Não Confie em Ninguém 2. O novo livro do Charlie é Uma Mulher na Escuridão. Eu não conheço esse aí ainda. Eu vou dar uma olhada. Sim, outro furo. Isso é outra coisa, gente. A gente nem comentou, né? Mas como é que pode o Marshall subir o morro? Subir e descer o morro? E ter força suficiente pra bater na cabeça do cara e ainda, tipo assim, traumatismo craniano. Não entendi. Tudo bem que ele podia andar, né? Pro final do livro, a gente descobre que ele pode andar sim, que ele tava na cadeira de rodas porque os pais nem os tratadores estavam, tipo, forçando ele a caminhar, mas que ele pode sim caminhar. Só que, gente, uma pessoa que não tá acostumada a caminhar, subir o morro, matar alguém e ainda descer o morro, e sem ninguém ver, isso é bizarro. Muito bizarro. Até porque ele tava coberto de sangue quando ele voltou. Então, essa parte realmente é meio furo. Por que ele foi botar o negócio em cima do morro, né? Botasse já na beira da praia direto, era mais fácil, de ficar mais fácil de acreditar que tinha sido o Marshall, mas. Enfim, enquanto eu tava lendo, eu comecei a achar que tinha sido. Não, eu não achei que tinha sido o Marshall, né? Mas primeiro eu não achei que tinha sido o Marshall, mas eu achei assim, deve ter sido ou a Ellie, que é a melhor amiga da Grace, ou era o Daniel, aquele, não, o noivo, que o noivo até hoje também é apaixonado por ela, eu pensei, bom, vai ver que é isso. Mas, não, tinha sido o Marshall. Aqui, ó. Ele dá spoiler no capítulo da morte do Julian, porque na perspectiva de uma pessoa não colocar gênero feminino ou masculino. Já fiquei suspeitando do Marshall e do noivo amigo. Ele foi super imperito, incompetente, ficou assim, em brancas nuvens, sem nenhuma menção da Sydney ou do resto da imprensa. E sempre falavam daquele jogo do xadrez e do cadeado, para a arma do crime seria um dos dois. Então, eu achei que era o cadeado real, aí depois é quando começaram a falar. Aí depois no final, quando começaram a falar da caixinha do joguinho dele, aí fez sentido, porque as duas coisas eram carregadas num saquinho, né? Ó, isso que do super imperito incompetente ficou assim em brancas nuvens é a Liz Maria tava falando do detetive da ilha, que era uma bosta de detetive, diga-se de passagem, né? Eles queriam resolver o negócio rapidinho, abafar o caso e fizeram o que era mais fácil no caso, que era botar a culpa na namorada do cara. Se bem que, agora que tudo acabou e que ela, né, fez essa sacanagem com a melhor amiga dela, eu tô, tipo assim, caguei pra injustiça dela ter sido presa se ela não matou o noivo, porque ela estava encobrindo o irmão dela e depois ela não só encobriu o irmão dela, como ainda incriminou uma pessoa que sempre ajudou ela, sempre esteve lá pra ela. Tipo assim, inclusive, foi a amiga dela também, tipo, tomou a culpa por ter dirigido o carro quando teve o acidente. E, tipo assim, essa Grace é uma idiota, uma maldita, desculpa, eu fiquei muito puta, sério, tô muito brava com esse final. Perguntaram aqui se tem petisco hoje à noite. Hoje não tem petisco, gente, porque hoje eu almocei uma almoção enorme, depois tomei um sorvetão gigante e eu estou tentando manter, assim, o mínimo de comida necessário, porque amanhã vai ser o dia de fazer o vídeo dos chocotones. Então eu quero estar com o estômago bem vazio, pronto pra receber aquele monte de chocotone. Temos 10 ao todo. Estou ansiosa por esse momento. Saleno também, já comprei saleno, tá? Tô tudo pronto aqui, galera. Juliana perguntou se eu acho que esse livro viraria série, se eu gostaria. Então, enquanto eu tava lendo, eu achei que viraria uma minissérie interessante. Poderia ser uma minissérie bem legal, de, sei lá, uns 6 capítulos. Podia ser legal, sim. Acho que valeria a pena uma sériezinha disso aqui. Tem meio um jeito legal pra ser série. As reviravoltas, o jeito que a história é colocada, acho que podia ser bem interessante mesmo. Ok, outro furo da história. Quanto a Ellie, ela mora num prédio chique e não tem câmera, não vê a Sydney chegando após a Grace sair, depois a Grace volta e só então a Ellie volta. Então, verdade. Tem isso também. Pelo visto, se eu não me engano, a Ellie matou. Eu acho que tem alguma coisa. Eu acho que eles talvez tenham. Como é que chama? Testemunhado contra a Ellie? Cadê?
Ai, gente, depois eu vou ter que olhar isso, mas realmente isso também ficou bem, bem esquisito. Cadê? Cadê? Não. Não. Ah, e tem outra coisa que também ficou em aberto, que é a questão do pai da Sydney, que eu esqueci de botar ele no meu resuminho do livro. O pai da Sydney também estava preso de acordo com ele injustamente. E aí o Gus ficou de ajudar a Sydney quanto a isso, né? Mas a gente não descobre aqui o resultado da investigação do Gus, não é mesmo? Cadê? Tô aqui na parte do julgamento da Ellie, que é tipo assim, o julgamento da Ellie aparece no livro, é literalmente 2 páginas, 3 páginas aqui. E o Gus estava neste dia. Cadê? Depois eu vou ter que olhar com calma, gente. Mas realmente não faz sentido o negócio da médica da Ellie ter. É porque ela chegou realmente em casa depois. A Ellie matou na frente de 2 testemunhas, escondeu o corpo na banheira, sendo que a louca é médica. Todo julgamento, motivação, como matou. E ficou super vago. Então, tem também a questão do pai da Sydney, que ele pega, se não me engano, eram as unhas, né? E uma coisa de cabelo, sei lá o que ele tinha dado pra Sydney, e essa de dar pro Gus. E o Gus liga pra um amigo ver a questão do DNA, se bate com as da cena do crime, enfim. Então gente, eu acho que é bem capaz de ter uma continuação, porque tem a função toda do Gus visitando a Ellie na prisão. Tem a questão da injustiça absurda, que é a maldita da Charlotte. Da Charlotte não, a maldita da Grace e do Marshall estarem soltos. E tem a questão também do pai da Sydney, que a gente não sabe se é inocente ou não no final das contas, então. E aqui, como Liz Maria falou, ou seja, o livro é legal, mas é uma bosta. Tem umas coisas bem mais ou menos aqui. Mas no final foi uma leitura divertida, apesar de eu ter achado o final bem ruim. Mas não foi uma leitura de todo ruim, não me arrependi. Não me arrependi nem um pouquinho de ler, gente. E vocês? Eu queria saber, alguém aqui se arrependeu de ter lido? Ou não? Deixa eu ver se tem mais comentários aqui. Sim, ó, o Gus foi a todo o julgamento da Ellie. O que mais? Ó, bom passatempo. Ó, Liz Maria também ficou putaça, mas foi bom, não foi uma leitura ruim. Tem problemas? Tem. Eu gostei mais desse do que A Garota no Lago, sabia, Agnes? Eu gostei também de A Garota no Lago, achei bem divertido, mas esse aqui eu achei um pouquinho mais divertido que A Garota no Lago. Porque A Garota no Lago eu também não gostava da personagem principal, que era a Garota do Lago, que acabou no Lago morta. A garota era a Casa do Lago ou a Garota do... É, a Garota do Lago. Eu também não gostava dela, então... eu achava ela meio chata, então por isso eu ainda preferi esse aqui. Ó, aqui a Nayara gostou da leitura no todo, só o final que poderia ter sido diferente. Ó, Liz Maria leu em 2 dias. A Agnes gostou da parte do documentário, muito inusitado. Eu gostei bastante. Gente, tomara que vire talvez série, eu acho que seria uma série legal. E que tenha a continuação pra gente saber o que acontece com a história do pai da Sydney. E também espero justiça, né, pra Ellie e pra própria Sydney, porque os idiotas do Marshall e da Grace estão aí soltos. Sério, que raiva. Se eu já li alguma coisa do Dennis Lehane, não li ainda. Aliás, temos que falar do próximo livro, o último livro do ano, o último livro de 2019 do Clube do Livro. Eu peguei alguns nomes, alguns títulos, e eu vou botar uma listinha para vocês votarem. Então, aí vai ter a votação pro próximo título, que aí eu já quero publicar
os dados, tudo bonitinho na próxima semana, pra que todo mundo consiga ler. Eu queria fazer o clube antes do Natal, porque depois do Natal acho difícil, né? Vai estar todo mundo viajando ou fazendo alguma coisa. O que vocês preferem? Clube do livro, o último do ano, antes ou depois do Natal? Depois do Natal é melhor porque daria mais tempo, mas antes do Natal acho que é um pouco mais prático, porque senão as pessoas se envolvem com festa e tal, talvez não queiram, não possam participar. Então me digam o que vocês preferem, antes ou depois do Natal. E ao invés de ter um livro de suspense policial, eu vou botar sugestões de livros, tá? Que são mais animadinhos, entende? Uma coisa diferente pra gente terminar o ano assim, numa good vibe, ao invés de numa bad vibe com assassinatos. Ó, então o pessoal tá preferindo antes do Natal, todo mundo aqui. Por enquanto só uma votação, um voto pra depois do Natal. Então antes. Então tem que ver isso o mais rápido possível pra gente ter um mês pra ler. Porque essa época de final de ano, gente, é correria, né? Eu não sei pra vocês, mas pra mim tá uma correria enorme. Várias coisas interessantes acontecendo. Uns projetos bem legais pro podcast. A gente vai ter uma convidada especial pra falar, dar dicas de ceia e tudo, pratinhos, coisas pra fazer pra receber família e tal. Acho que vai ser bem divers. E então, correndo pra terminar as questões de podcast desse ano, mais vídeos, mais conteúdo do blog. O tema dos livros não é natalino, mas sabe aqueles livros, tipo assim, Delírio de Consumo de Beck Bloom e afins? Aqueles livros fáceis de ler, sabe? Que não são enormes, rapidinho de ler, bem good vibes. É esse tipo de livro que vai estar na listinha. E aí vocês escolhem o que vocês vão querer. E aí depois, ano que vem, a gente retoma os serial killers, a gente retoma o terror, a gente retoma toda essa coisa que gosto muito. Aliás, tô super feliz que esse ano eu consegui. Uma das poucas coisas que eu me dei de objetivo esse ano, quer dizer, me dei vários objetivos esse ano, mas a única assim que eu consegui realmente atingir ler 24 livros no ano. Então, estou muito contente. Cheguei à minha meta e ano que vem vamos ver se a gente dobra essa meta, não é mesmo? Ó, Denis Lehane escreveu sobre Meninos e Lobos, Passageiro 67, Gone Baby Gone, que virou um filme maravilhoso com Casey Affleck. Eu vi o filme sobre Meninos e Lobos também, não teve um filme que era com esse nome? Ó, todo mundo quer uma coisa bem leve, então é isso que eu vou fazer. Gente, então agora eu vou lá botar no ar a pesquisa pra gente eleger o próximo livro. E por que tá trancada aqui a imagem? Alguém me diz? Problema aqui. Que coisa. Ah, voltou. Tinha trancado, agora voltou, desculpa. Então eu vou ali botar a nossa pesquisinha no ar. Eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura e tenham gostado demais dessa live. Ela vai estar salva lá no blog. Não sei se, assim, amanhã já, mas durante a semana eu vou subir o arquivo e deixar salvo lá no blog para quem quiser ver em outro momento. E é isso, pessoal. Um bom domingo, bom descanso, restinho de descanso para todo mundo. Amanhã é segunda, que saco. E um brinde. Mua! Tchau, tchau, gente. Beijos. Obrigada por participarem. Tchau, tchau.